Olá, meus amigos e minhas amigas Medcel. Esse é um momento bastante importante. Nós vamos comentar sobre atendimento inicial ao politraumatizado, mas de uma forma diferente. O que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos dar as dicas de o que mudou no programa ATLS. Todo mundo sabe que o programa ATLS do Colégio Americano de Cirurgiões, ele norteia as técnicas e táticas para o atendimento do politraumatizado na maioria dos países do mundo. E ele é extremamente aceito e adequado e fruto de muito estudo e de muita pesquisa. E o curso sofre atualizações, tanto didáticas e pedagógicas, como de conteúdo de tempos em tempos. Tanto é que, recentemente, foi lançada a 10ª edição. E ela já está vigente no mundo afora. Então nós precisamos saber o que mudou em relação às edições anteriores para essa 10ª edição. Então é um momento bastante importante. Fiquem ligados, porque nós vamos agora dar as dicas de o que mudou na 10ª edição do programa ATLS. Pessoal, para a gente ficar inteirado dessas mudanças da 10ª edição, vamos assistir um vídeo de um atendimento e ver se eles fizeram de forma correta? Vamos lá! Esse é o cliente? Qual que é o quadro? Acidente de trânsito, doutor. Ele foi encontrado a 20 metros do carro, tá com a frequência respiratória lá em cima e tá hipotenso. Vem, Felipe, acorda. Vamos, Felipe, vem. Vamos atender junto, cara. Rápido, o pulso tá caindo, senão a gente vai perder ele. Bom, na verdade, algumas mudanças aconteceram. O professor João Ricardo e o seu interno Felipe já fizeram aquele atendimento baseado nas atualizações da 10ª edição do programa ATLS. Mas elas são tão sutis que a gente precisa dar uma ênfase onde são essas mudanças. Na verdade, o espírito da coisa não mudou. O atendimento politraumatizado continua. Exame primário com medidas auxiliares de reanimação, exame secundário com as medidas necessárias e depois o tratamento definitivo. Quer dizer, a filosofia, o objetivo continua exatamente o mesmo. O item A são vias aéreas e proteção cervical. Mudou alguma coisa? Na verdade, não mudou praticamente nada em relação a vias aéreas e coluna cervical. Inicialmente, a avaliação, a medida auxiliar como oximetria de pulso é bastante interessante. Identificando algum problema, vamos para a reanimação, para que a gente possa permeabilizar a via aérea, que vão desde manobras simples, elevação aqui da mandíbula ou do mento, né? Chin lift, jaw thrust, até medidas mais complexas, como obtenção de via aérea definitiva ou mesmo crictireoidostomia, mas obedecendo aquela sequência. Agora, lembram uma coisa, e aí eu quero chamar a atenção. Vocês vejam que nesse atendimento, o professor e o seu interno viram que o paciente estava inconsciente, sem pouca resposta, e colocaram uma cânula de Guedel. Ele não teve reação nenhuma com a cânula de Guedel, então ele optou em já fazer uma intubação orotraqueal sem a utilização de drogas, porque esse paciente provavelmente estava muito inconsciente. Eu brinco dizendo assim, olha, um macete, tolerou o Guedel, você pode intubar com tranquilidade que ele não vai ter reflexo, não vai ter resposta. O estímulo sensorial que o Guedel dá é muito próximo ao estímulo de um tubo, mesmo com o CAF insuflado na traqueia. Então eles optaram por não fazer nenhuma sequência de droga. Mas e se eles precisassem obter uma via aérea definitiva e precisassem de drogas? Eles iriam fazer o quê? A chamada sequência de intubação rápida. É aquela sequência de intubação na qual eu uso drogas. Uma droga hipnótica, midazolam, etomidato, etc. e tal, e uma droga relaxante muscular, succinilcolina, 1 mg por quilo de peso, aquela coisa toda, que é um relaxante muscular despolarizante de ação rápida. O que mudou nisso? Mudou só o nome. Olha só que interessante.
Porque quando você vai fazer a sequência de intubação rápida, ela não é tão rápida assim. Você tem que ficar ventilando, testar o cuff, pegar a veia, dosar, fazer o cálculo da dose, infundir a medicação, e aí você vai fazer a intubação. Então, de rápido não tem nada aí. Eles mudaram apenas o nome. Poxa, mas você está aqui para dar uma aula de atualização e você vai me dizer que mudou o nome? Fazer o quê, né? Então agora ela chama sequência de intubação mediada por drogas. Então se algum enunciado de questão, alguma prova prática, alguém falar esse nome, sequência de intubação mediada por drogas, na verdade é a antiga sequência de intubação rápida. Então, o Dr. João lá e o interno Felipe, eles fizeram de forma adequada ou não? Bom, isso eu deixo para vocês assistirem o filme, assistirem a nossa série, para vocês debaterem se realmente foi de forma adequada ou não. Depois, o item B é o item respiração. A está resolvido, vem o item B. Eu preciso examinar o tórax, inspeção, percussão, palpação, ausculta. Eu chamo muita atenção ao exame do tórax. Veja que ele falou lá, ó, vai examinar o tórax, ele auscultou, achou que podia estar seletivo o tubo, deu uma puxadinha no tubo, não resolveu, continuou ausente, foi lá, fez a percussão do tórax. Na via aérea ele falou, ó, não tem estágio jugular, não tem desvio de traqueia, que são situações que ele já estava pensando no item B. Depois ele palpou, tinha enfisema subcutâneo, tinha lesões de costelas, crepitação óssea. Então ele desconfiou que poderia ter algum problema. E na percussão, MV ausente com som timpânico é ar, MV ausente com som maciço é líquido. Então isso é muito basal. Não mudou absolutamente nada na semiologia da avaliação torácica. O que mudou, e vamos chamar atenção para isso, o que mudou foi a classificação de algumas lesões. Como a gente divide o atendimento em atendimento primário e atendimento secundário, as lesões que acontecem e têm risco imediato de morte, risco iminente de morte, ali naquele momentinho, elas são tratadas no exame primário. Obstrução da via aérea, choque hipovolêmico, pneumotórax hipertensivo e tal. E tem lesões que elas são menos prováveis de causar uma descompensação ventilatória hemodinâmica e elas podem ser vistas no exame secundário porque os pacientes estão estáveis. Então essa é uma filosofia do programa TLS. E no trauma de tórax nós temos lesões com risco eminente de morte. São elas pneumotórax hipertensivo, pneumotórax aberto, pneumotórax maciço, tamponamento cardíaco e aí vem a alteração. Até a 9ª edição, ele considerava o tórax instável como uma lesão de risco iminente de morte. Só que o tórax instável são fraturas de várias costelas sucessivas com aquela respiração paradoxal. A fratura de costela não tem grande problema. O problema maior do tórax instável é o grau de contusão pulmonar, que pode levar à hipoventilação. Então, até a 9ª edição, o tórax instável estava lá com lesões de risco imediato de morte, risco iminente de morte. E a contusão pulmonar eram lesões que podem ser deixadas para o exame secundário. Só que o problema do tórax instável não é a contusão pulmonar, então o tórax instável saiu das lesões com risco iminente e passou para o outro grupo de lesões a ser abordada no secundário. E houve uma troca. A lesão da árvore traqueobrônquica. O que é a lesão da árvore traqueobrônquica? Uma grande lesão da traqueia, de um broncofonte. Classicamente, é aquela lesão seguinte, tem um pneumotórax. Você passou o dreno, borbulhou, o seu dreno está adequado e não houve expansão total. Talvez você põe um segundo dreno, alguma coisa assim, você fala assim, puxa, o orifício da lesão é maior que o calibre do meu dreno. Então, eu posso ter uma lesão grande. E essa lesão grande, claro, vai ser na árvore traqueobrônquica. E aí está indicado você, além do segundo dreno, fazer uma broncoscopia, às vezes para colocar um tubo além da lesão, para ver se ele cicatriza espontaneamente, ou mesmo a ação cirúrgica. Então, lesões da árvore traqueobrônquica passaram a ser lesões a ser abordadas no exame primário. E o tórax instável, ele vai acompanhar a contusão pulmonar e lesões que podem ser avaliadas no exame secundário. Pegaram isso?
essa foi a grande mudança no item B, respiração. Então, o tórax instável passou para o exame secundário e a árvore traqueobrônquia passou para o exame primário. Vamos relembrar que lesões eram essas? Risco de morte, pneumotórax hipertensivo, normalmente a punção descompressiva. Vem uma outra grande alteração aqui. Geralmente a punção descompressiva do pneumotórax hipertensivo, segundo espaço intercostal. Só que atentem a uma coisa. Os americanos estão muito obesos. Muito carboidrato, etc e tal, problema de saúde pública, aquela coisa toda. E a gente sabe que a punção normalmente é feita com Gelco 14 e Abocate 14. E eles chegaram a uma observação. Pessoas muito obesas, na hora que você faz a punção no segundo espaço intercostal na linha M clavicular, o que acontece? A agulha não chega na pleura. E agora? Então a gente sabe que entre a linha axilar anterior, bem na axila, quinto espaço intercostal, linha axilar média, eu faço um triângulo. Essa é a menor distância da pleura para a parede torácica, para o ambiente, a pele. A menor distância da pleura à pele está nesse triângulo de segurança. É onde a gente drena o tórax, não é verdade? Então, a punção em adultos passa a ser feita no quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média. Ah, eu quero fazer no quarto. Tá bom, tá dentro do triângulo de segurança, sem problema nenhum. Mas o motivo é por causa disso, da obesidade das populações lá norte-americanas. Nas crianças, a punção continua no segundo espaço intercostal. O pneumotórax aberto, a gente vai fazer o curativo de 3 pontas. Lesão da árvore traqueobrônquica, saiu de lesões com abordagem lá no secundário e passou para lesões com risco de morte. Suporte ventilatório, a drenagem, 1, 2 drenos, a broncoscopia e, eventualmente, a cirurgia. O hemotórax maciço, a drenagem pleural, acima de 1.500 ml, no primeiro momento, vai para a toracotomia, acima de 200 ml por hora, nas primeiras 3 horas, vai para a toracotomia, continua da mesma maneira. E o tamponamento cardíaco, aquele da tríade de Beck, ferimento penetrante, que na área de Ziegler, na parede torácica anterior, fazendo estase jugular, hipotensão e abafamento de bulhas. É igual a pericardiocentese. Não mudou absolutamente nada. E chama atenção aqui que o tórax instável, aquele da respiração paradoxal, ele vem acompanhar a contusão pulmonar com lesões que devem ser abordadas no exame secundário, ou seja, risco iminente. Então, pneumotórax simples, hemotórax, contusão, tórax instável, contusão cardíaca, ruptura traumática de aorta, ferimento transfixante, lesões do diafragma e assim por diante. Tá? Por que é importante a gente abordar isso? Porque às vezes o examinador coloca assim, 3, 4 vítimas lá e manda você escolher por prioridade. Quem tem prioridade aqui? Paciente que tem tórax instável ou paciente que tem lesão da árvore traqueobrônquica? Até a edição passada, a prioridade era do tórax instável. Agora a prioridade é da lesão traqueobrônquica. E eu aposto que alguém vai fazer uma pegadinha desse nível Brasil afora. Aposto, porque se eu continuasse fazendo questão de prova de residência, eu ia fazer uma questão desse tipo. Para ver se vocês estão ligados. Sacou? Olha só. Punção no pneumotórax, lá no nosso triângulo de segurança. Um ponto aqui na linha axilar anterior, nível da axila, quinto espaço intercostal, axilar média, axilar anterior, a menor distância da pleura até a pele. É o local que nós vamos fazer a nossa punção do pneumotórax hipertensivo nos adultos, na criança continua o mesmo, com o nosso gel e abocate. Legal? Então, essa modificação da 10ª edição, nós não podemos deixar de levar em consideração. Lembrando, mais uma vez, que nas crianças continua no segundo espaço intercostal. Certo, gente? Pelo amor de Deus. Depois não digam que eu não falei. Legal? Então vamos lá. Depois o item C, circulação. Item C, circulação, teve, eu não diria nem mudanças, eu diria teve avanços. Aquele conceito que o choque mais frequente é hipovolêmico e que o choque hipovolêmico eu tenho que repor a volemia e parar o sangramento,
ele continua verdadeiro. Exatamente isso que acontece. Mas a gente tem que lembrar alguns conceitos fisiológicos. Quando eu perco volemia, sangue, tudo bem, o sangue é extracelular. Eu estou perdendo, além das hemácias que carregam o oxigênio, e o choque é má perfusão tecidual, não é verdade? O tecido, a célula está recebendo pouco oxigênio, troca o metabolismo aeróbico por anaeróbico, isso leva a acidose e morte. Por isso que aumenta a frequência respiratória no paciente chocado, né? Está pondo ácido para fora, está tentando compensar aquela consequência que foi o metabolismo anaeróbico. Então, é óbvio que a perda das hemácias que vão carregar o oxigênio é muito importante. Mas eu não perco só hemácia. Eu perco plasma, são as proteínas, que é a pressão oncótica, plaquetas na cicatrização, fatores de coagulação que foram embora junto com o plasma. Então eu tenho que lembrar dessas possibilidades. E o que as edições diziam? Lá no começo do programa, e eu vivi tudo isso, porque faz 18 anos que eu sou instrutor do programa TLS, sou diretor de núcleo, etc. e tal, então eu acompanho essas evoluções, que foram muito bacanas. No começo eles diziam assim, para cada que você perdeu de sangue, você perdeu 3 de extracelular. Então o que você fazia? O paciente vinha, você repunha o seu Ringer lactato, fazia de novo, aí via se precisava passar sangue. Com o tempo, esse conceito caiu. Passou-se a ser 2 litros de Ringer lactato. Se o paciente não houvesse uma melhora, se ele tivesse choque 3 ou choque 4, sangue. Hoje em dia, o que a gente sabe? Quando a gente infunde muito cristalóide, o Ringer lactato é melhor que o soro fisiológico, mas ele também é cristalóide, ele também tem esse efeito adverso. A gente expande o interstício. Então eu levo a edema intersticial, que pode ser do subcutâneo, mas pode ser lá do pulmão. E o paciente tem contusão pulmonar, precisa ser restrito a volemia dele, etc. Então você expandir com cristalóide de uma maneira exagerada não tem fundamento, porque você está levando a edema. Então eles fizeram o seguinte, na hora que eu vou repor a volemia, ou seja, encher o tanque, né, é uma brincadeira que eu faço, encher o tanque e fechar a torneira. Na hora de encher o tanque, eu vou encher o tanque com 1000 ml de Ringer lactato. Vou procurar exaustivamente aonde está sangrando, porque é mais importante eu fechar a torneira do que eu ficar repondo volemia, porque por mais que eu reponha, eu não vou conseguir chegar num denominador comum. Sacaram? E quando que eu reponho sangue e quando que eu não reponho sangue? Ué, os conceitos, eles já vêm, inclusive na 8ª, 9ª edição. Todos nós conhecemos essa famosa tabelinha, que são dos graus de choque. E elas são importantes? São muito importantes a estabelecimento do grau de choque, porque ele norteia a nossa conduta. E o choque é importante porque eu não tenho chocômetro, eu não tenho choquímetro, eu tenho desconfiômetro. Então eu preciso clinicamente verificar. Todo mundo conhece essa tabelinha. Classe 1, perda até 750 ml, o pulso está menor que 100, a perda de sangue até 15%, a PA está normal, pressão de pulso normal aumentada, frequência respiratória em 14,20, diurese maior que 30. Classe 2, 750 a 1.500, a perda é 15 a 30%, o pulso está maior que 100, a pressão de pulso está normal, o pulso está 100, a PA está normal ou muito pouco diminuída e a pressão de pulso diminuída. O que é a pressão de pulso? É a diferença da sistólica para a diastólica. Sangrou, faz vasoconstrição, aumenta a resistência periférica, a pressão diastólica sobe. A pressão de pulso normal é 30 para mais. Então, 120 por 80, pressão de pulso 40. 120 por 100, pressão de pulso 20. Está sangrando. Tá? Então, classe 2, pressão de pulso diminuída. Frequência respiratória entre 20 e 30, diurese entre 20 e 30 ml por hora. E os examinadores vão lá, olha, a frequência respiratória está em 25, não sei o quê, qual que é o grau de choque, sempre perguntavam isso. Classe 3, eu já tenho hipotensão.
além de, claro, aumento da frequência respiratória e bastante diminuição da diurese. Classe 4, uma perda acima de 2.000 ml, perda de sangue, né, de 40%, lá, pulso acima de 140, PA abaixo de 70, que é quase que imperceptível, a pressão sistólica, pressão de pulso diminuindo, respiratória acima de 40 e diurese desprezível. Quer dizer, aquele cara lá que tá, você não consegue pegar a pressão, abaixo de 70 você não consegue pegar a pressão, então é aquele 0 por 0. Então, essa tabelinha é muito manjada. Agora, para que serve essa tabelinha? Serve para isso aqui, ó, para você observar a reposição. Classe 1, parâmetros todos normais, cristalóide, e até a 9ª edição era 2.000 ml. Classe 2, cristalóide, aquele da pressão de pulso diminuída. Classe 3, cristalóide sangue, tipo específico com prova cruzada. 2.000 de Ringer, tipo específico com prova cruzada. Classe 4, cristalóide sangue O negativo. Quer dizer, sangue imediatamente. Os 2.000 de Ringer, mais 2.000 e etc e tal, e você ia se virando. Essa tabela deixou de existir na 10ª edição. Mas por que você ficou um tempão explicando essa tabela se ela deixou de existir na 10ª edição? Na verdade, não é que ela deixou de existir, ela foi melhorada. Melhorada como? Aqueles parâmetros 20, 25, 30 de frequência respiratória e tal, elas foram trocadas, porque às vezes o paciente tem um padrão diferente, já é o basal fisiológico dele. Então, classe 1 continua menor que 15% de perda, classe 2, 15 a 30, classe 3, 31 e 40, classe 4, acima de 40. O pulso na classe 1, a PA, a pressão de pulso, frequência respiratória, estão normais. Você vê que ele coloca normal ou abaixado? Ele não coloca valor exato. Pressão de pulso está diminuída na classe 2, isso é bastante importante. Na classe 3, a pressão de pulso está diminuída, mas a pressão arterial está normal ou diminuída também. Então, classe 3, hipotenso. E todo mundo, na hora da questão lá, o examinador, ele põe um paciente hipotenso, e é claro, hipotenso precisa de sangue, não é verdade? Não precisa fazer hematócrito, hemoglobina, etc. Classe 4, frequência está lá em cima, PA diminuída, pressão de pulso, enfim, frequência respiratória lá em cima. Quer dizer, na verdade, continua o mesmo raciocínio, só que a gente não se baseia tanto em números, mas mais num padrão normal. Continuando, classe 1 e classe 2, diurese normal, diurese desprezível. Sensório. Sensório, na classe 3, já começa a diminuir o sensório, escala de coma de Glasgow a baixar. Por isso que a gente faz o C primeiro que o D, né? Porque se você pega um paciente com choque em grau 4, ele está com Glasgow com abaixamento de consciência, você vai lá, põe na tomografia achando que a TC é grave. Na verdade, choque hipovolêmico. É um perigo isso, hein? Então, não faça o D antes de fazer o C. Mas esse foi só um parênteses. E tem uma coisa legal, que é o déficit de base para você saber a classe do choque. Então, favor fazer uma gasometria no paciente com choque hipovolêmico e você vai observar o seguinte aspecto. Déficit de base de 0 a menos 2, quer dizer, é normal, né? Tranquilo. É um paciente com choque grau 1, quer dizer, hemodinamicamente não teve quase nenhuma repercussão. Então, a primeira escadinha, que a gente sobe no choque, é 2. Aí, o resto da escada é 4, porque aí 0,2 até 6. 2 mais 4, 6. Então, menos 2 a menos 6, choque grau 2. E vão perguntar isso, hein, gente? O paciente está chocado, não sei o quê, blá, 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 o acidente, o ocupante morreu, aquele enunciado desse tamanho, aí ele solta lá um base excess de menos 7. Então, você já sabe que é um choque grau 3. Então, atento a essa pegadinha. Menos 6 a menos 10. Ah, como é que eu vou decorar? Então, primeiro degrau da gasometria do chocado, classe 1, 2, que é o degrauzinho, 0 a menos 2. Depois, mais 4, até menos 6. Depois, mais 4, que eu vou chegar a 10. E se eu tenho menos de 10, é um choque grau 4. E na reposição volêmica, então, aquela história. Agora, a reposição volêmica não são com os 2.000 ml. Ah, então, para que pegar 2 acessos calibrosos e etc e tal? É porque cada Ringer tem 500, né, gente? Não tem Ringer de 1.000. E se precisar dar sangue, um vai o Ringer, outro vai o sangue, né? Então, 2 acessos, claro, só tem um acesso vai quebrar o galho, principalmente se ele não tiver choque grau 3, for um grau de choque menor. Legal? Então, o que eu faço em relação à reposição volêmica?
Lembra que eu dava o cristalóide no classe 1, 2.000 ml? Ó, monitorizar. Não necessariamente eu preciso infundir aquele 1.000 ml rápido. Claro que eu vou pegar uma veia, colocar um ringerzinho lactato ali, mas vamos monitorizando. Classe 2, possivelmente eu preciso de uma reposição volêmica, 1.000 ml de ringer lactato. Classe 3, eu preciso de reposição volêmica, inclusive com a infusão de sangue. Tipo específico com prova cruzada. Continua o classe 3 da nona medição. E o classe 4, que é aquele cara exsanguinado, claro que o sangue pode ser O negativo, não dá tempo de fazer prova cruzada. Só que eu preciso de utilizar, que ele está exsanguinado, o protocolo de reposição maciça. O que é protocolo de reposição maciça? Lembra que nós perdemos plasma, fatores de coagulação, plaquetas e etc. e tal? Os americanos na medicina de guerra dizem que o protocolo de monitorização maciça é o seguinte: para cada um concentrado de hemácia, um plasma fresco congelado, claro, tem que descongelar, e um concentrado de plaquetas. Os australianos e os canadenses estão achando muito agressivo isso e estão falando para cada 2 concentrados, um plasma e um plaqueta. O programa TLS, no seu livro, a 10ª edição, ele não traz exatamente uma regra. Ele diz que é para obedecer a regra da sua instituição, mas é o protocolo de reposição maciça. Parece que para cada 2 de concentrado, um de plasma e um de plaqueta, é o legal. Tanto é que tem se estudado muito o mundo afora sobre a possibilidade de descongelar esse plasma de uma forma mais rápida, para você poder oferecer para esses doentes de uma forma mais rápida. Legal? Então, a tabelinha famosa do choque teve uma atualização, mas o raciocínio praticamente continua o mesmo. Legal? Vamos lá. Então, a reposição volêmica inicial, acessos venosos, até 22. Menos que 22 não dá, né, gente? Aí é para criancinha. Colher os exames, a amostra de sangue continua a mesma. Infusão inicial de 1.000 ml de ringer lactato, não é mais 2.000. E a criança é interessante, 20 ml por quilo. E a gente repetia a segunda e terceira vez, não era assim que está lá no trauma pediátrico? Na 10ª edição ele diz, não, é 20 ml de sangue, pronto, acabou. Pressão está hipotensa, sangue nele, etc. Vai procurar o foco de sangramento, vai ver se precisa de ação cirúrgica e estamos conversados. Para quê? Para não causar acúmulo intersticial. A necessidade de infusão de concentrado de hemácias, classe 3, 4, isso continua o mesmo, a gente não precisa esperar hematócrito, hemoglobina, nem nada. De acordo com o grau de choque, eu estou autorizado a pedir a minha reposição sanguínea. Né? E os outros hemoderivados de acordo com a classe do choque também. Se é 2 para 1 para 1, 1 para 1 para 1, depende da instituição que você está trabalhando. E uma coisa interessante, gente, essa foi para fazer a gente morder a língua. Por que morder a língua? Os nossos colegas obstetras há muitos anos usam ácido tranexâmico. Tira lá o nenê, tem aquele sangramento que a placenta sai, seja no parto vaginal, seja na cesariana. Ó, anestesista, faz 1 grama de ácido tranexâmico. O que é ácido tranexâmico? É um antifibrinolítico. Se a gente lembrar da cascata de coagulação e da fisiologia, né, as plaquetas, depois faz a rede de fibrina e depois da rede de fibrina ela mantém a hemostasia. Passado o evento hemostático, a rede de fibrina ela é quebrada e volta-se tudo ao normal. Só que nessas situações de trauma, nós não queremos que a rede de fibrina seja desfeita, a gente quer uma hemostasia duradoura. Então, o uso de um antifibrinolítico, que não vai quebrar a rede de fibrina, ele está indicado. Estudos baseados com evidências clínicas mostraram que nas primeiras 3 horas, a infusão de 1 grama de ácido tranexâmico venoso é vantajoso no prognóstico de vítimas politraumatizadas chocadas. Inclusive, tem-se usado o ácido tranexâmico, eles têm estado à disposição nos serviços pré-hospitalares. Identificou o estado de choque, o ácido tranexâmico está sendo recomendado. Então, fica aí a dica da utilização de 1 grama de ácido tranexâmico nas primeiras 3 horas do trauma. Gente, o professor João e o Felipe estão atendendo a vítima lá e nós batemos papo. Vamos ver o que eles estão fazendo? Olha aqui, Ruth, reflexo de dor. Vamos passar a nasogástrica 20? Felipe, o abdômen dele está com ruído hidroaéreo ausente e está bem tenso. Acho que tem sangue dentro da cavidade abdominal porque ele está chocado. Mas a gente tem que ver a pelve também, né, cara? Então deixei a pelve para você examinar.
pelve está estável. Eu estou fazendo a inspeção do períneo e da uretra também. E aí, algum hematoma no escroto? Como é que tá o esfíncter? O esfíncter está normotônico e a próstata também sem alteração. Posso passar a sonda vesical? Pode, Ruth. Passa uma sonda 16, acho que tá legal. Ah, legal. Bom, nós estávamos falando no item circulação. O resto eu vou só dar umas dicas aqui para chamar atenção, mas continua exatamente a mesma coisa. Algumas medidas auxiliares são importantes no item circulação. A sonda gástrica, claro, eu não falei nasogástrica, então eles têm contraindicação, precisa ser orogástrica. E a sonda vesical, a não ser que tenha contraindicação. Você viu que o médico falou lá, o Felipe falou, olha, o tônus está normotônico. Ele não falou nada da próstata. Por quê? Porque na 10ª edição, o toque retal não tem mais importância para a passagem da sonda. Se você vê uma suspeita de lesão de uretra, que seja hematoma escrotal, hematoma perineal ou uretrorradia, realmente está contraindicado, você precisa se certificar. Mas o toque retal, aquela história da próstata flutuante, parece que aquilo era conversa fiada. Então, o toque retal tem importância para ver tônus de esfíncter, trauma raquimedular. E o Felipe, lá nessa transição de programa, ele já fez o toque, já estava acostumado a fazer, ponto para ele. Mas você vê que ele nem falou nada sobre a tal da próstata flutuante. Não, a próstata está legal, pode passar a sonda. Né? Interessante. E olha só, veja que interessante aquele paciente. Ele chegou em um estado hemodinâmico, foi reposto a volemia dele e ele chegou a estabilizar. E depois ele novamente ficou instável. É a tal do tipo de resposta que realmente também não mudou. Nós temos a resposta rápida quando volta ao normal. Significa que o paciente parou de sangrar. Resposta transitória. Ele está lá, voltou estável hemodinamicamente, novamente ele descompensou. Significa que o sangramento continua. Então, provavelmente, ele vai precisar de cirurgia. Claro que eu preciso achar onde está o foco sangrante, se é no tórax, no abdômen ou na pelve. E sem resposta, quer dizer, passei lá o sangue, o soro, ele continua chocadaço lá, 0 por 0, está sangrando, pode abrir, procurar onde é o foco e sair atrás de fechar a sua torneira. Então, esses conceitos, eles continuam exatamente ao mesmo. Claro que a localização do sangramento continua tórax, abdômen e pelve. Eu chamo muito a atenção, eles fizeram, naquele caso, o ultrassom FAST. O ultrassom FAST procura documentar líquido livre na cavidade. Podia ser feito o lavado peritoneal diagnóstico, a fusão de um catéter, aspirou, que ele documenta o sangue na cavidade. E a tomografia que o nosso interno Felipe queria fazer, estava indicada? O professor falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso. Por quê? Tomografia para paciente estável. E nós vamos documentar lesão visceral. Por exemplo, aquele paciente, isso cai muito em prova. Aquele paciente que teve um trauma abdominal, tem dor, eu sei que ele não tem peritonite, eu sei que ele não tem lesão de víscera oca e ele tem uma lesão de grau pequeno, baço, fígado, rim. Ele é um paciente candidato a tratamento conservador não operatório. E a tomografia se impõe muito nessa situação para graduar as lesões viscerais. Certo? Não vamos esquecer desses detalhes. Continua exatamente a mesma coisa no programa ATLS. Os raios-x do exame primário, isso não é da 10ª edição, ele já mudou a partir da 7ª edição. E algumas pessoas ainda perguntam quando eu estou dando aula, professor, não é tórax, abdômen cervical em perfil? Não. A cervical em perfil não faz parte mais do exame primário. Por quê? Porque em perfil eu só consigo ver 80% das lesões. Então, se esse paciente tiver alguma suspeita de lesão cervical, claro, ele vai ser mantido imobilizado. E no exame secundário nós vamos fazer os exames necessários, que pode ser raio-x transoral, raio-x de frente, ressonância, etc. O paciente está estável. Então, lembre-se, o raio-x que faz parte do exame primário é tórax em AP, deitadinho lá, com o aparelhinho portátil, o técnico de raio-x vai lá na sala, como no nosso caso, e o raio-x de pelve, que são bastante importantes. Depois, a avaliação neurológica. Mais ou menos uns 6 meses aí, houve um pânico nos alunos. A escala de coma de Glasgow mudou. Será que mudou mesmo? A resposta é não. A escala de coma de Glasgow não mudou. Ela apenas adequou alguns termos. A gente sabe, escala de coma de Glasgow, resposta ocular, resposta verbal e resposta motora.
né? Vai até 15, de 3 a 15. De cada item, menor 1, maior 4, maior 5 e maior 6 nos membros. Então, sem resposta, estou lá de olho fechado. Resposta à dor, abre o olho. Não é mais resposta à dor, é resposta à pressão. Pressão leitungueal, mas ele está paraplégico, etc. Região deltoidiana ou pressão supraocular. Certo? Não é mais resposta à dor, é resposta à pressão. Eu diria que ele ficou politicamente correto, porque não dá para ficar induzindo dor nos outros. Estamos lá para tirar a dor. Agora, continua a avaliação neurológica. Escala de coma de Glasgow, reação pupilar. Glasgow de 13 a 15 é leve, 9 a 12 é moderado, grave é de 3 a 8. Continua a mesma coisa. Mudou o termo. Olha lá. Olhos espontâneos. A resposta verbal, né, que você chama. A pressão não é mais a dor, sem resposta. 1, 2, 3, 4. Verbal, orientado, confuso. Não são mais palavras inapropriadas, apenas palavras. Não são sons incompreensíveis como antigamente. São só sons. E na resposta motora, continua a mesma coisa. Obedece a comandos, localiza a flexão de retirada, né, a flexão anormal e depois a extensão, né, como era antigamente, né? Era espontânea, estímulo verbal, dor, mudou para pressão, sem resposta, orientado, confuso, não é resposta inapropriada, são palavras, sons incompreensíveis são apenas sons e sem resposta. Motor obedece a ordem, localiza a dor, reage, mas não localiza, né, ele retira. Flexão anormal, que é a posição de decorticação, e a extensão anormal, que é a descerebração, e sem resposta. A pontuação continua exatamente a mesma. Então, não mudou nada na escala de coma de Glasgow. Mas mudou mais alguma outra coisa. Pequenas mudanças, muito sutis, que a gente precisa falar, porque eventualmente alguém está ali comentando. No trauma raquimedular, em relação à retirada do colar cervical, e o raio-x. Olha só. Quem trabalha em pré-hospitalar ou já trabalhou, e eu trabalhei 5 anos na ambulância avançada, a gente tinha uma norma muito utilizada. O paciente está consciente, não está bêbado, bonitão, estável hemodinamicamente, tudo tranquilo. Você perguntava para ele, está doendo seu pescoço? Sente alguma coisa? E ele lá com o colar cervical. Não está. Aí com alguém protegendo a cabeça, abriu o colar, examina. Espícula óssea, hematoma, algum sinal de lesão. Não tinha nada. E ele não sentiu dor nenhuma. Aí você pedia para ele mobilizar o pescoço. Para cá, para lá, tá. E aí, tá tudo bem? Tá tudo bem. Aí você tirava o colar. Então, essa é praticamente uma rotina utilizada pelo mundo afora. Por quê? Porque a Nexus, que é a National Emergency X-Radiograph Utilization Study, dizia que essa técnica é adequada. Mas vieram os canadenses aí e disseram o seguinte, não cai nessa não, que pode ter gente que foi submetido a um movimento, a uma pressão, uma energia cinética muito grande, que a gente vai chamar de mecanismo perigoso. Então, em relação ao mecanismo perigoso, mesmo que ele esteja mexendo, o exame esteja normal, ele esteja consciente, nós vamos fazer a avaliação radiológica. Quais são os mecanismos perigosos? Queda maior de 1 metro ou 5 degraus, colisão de veículo em alta velocidade, capotamento ou exerção do veículo, colisão de bicicleta ou moto. Quer dizer, motoqueiro não tem nada de tirar colar cervical pela 10ª edição do programa. Alguém pode questionar a gente sobre isso. E mais umas mudançazinhas sutis. Lembra que quando a gente falou de choque, a gente falou, não adianta expor muito a volemia, muito cristalóide, que vai demaciar, etc. e tal? Isso é verdade também nas queimaduras. E as queimaduras, a gente sabe da perda de plasma, líquido do interstício, aquela coisa toda, e a gente tem que fazer uma reposição volêmica agressiva até para preservar a perfusão renal. Todo mundo sabe disso, e todo mundo sabe que a famosa fórmula de Parkland, que usa cristalóide, é a mais adequada, que é 2 a 4 ml por quilo por porcentagem de queimadura, ou seja, porcentagem da área queimada. Com a regra dos 9, eu sei quanto foi de queimadura de 2º e 3º grau, o 1º grau não entra, então 2º e 3º grau, e faço 2 a 4 ml
paciente pesa 80 quilos, queimou 20%, faço lá minhas contas. Metade nas primeiras 8 horas da queimadura. Ele chegou com 6 horas de queimadura, então metade nas próximas 2 horas, se o coração aguentar, né? E a outra metade nas próximas 16. Então essa é a forma de Parkland clássica. E quase todo teste anunciado, quando pede para você calcular, ele coloca o 4. Só que com essa coisa de não encher o paciente de sódio, essa cruzada ao sódio, a forma de Parkland nos adultos, ou seja, pessoas acima de 14 anos, ela passa a ser atualizada com 2 ml por quilo por área de queimadura. Então não é 2 a 4 acima de 14 anos, é só 2. Mas a criança... Não, na criança, menos de 14 anos ou menos de 30 quilos, 3 ml por quilo. E alguém ficou com 4 ml? A queimadura elétrica. Porque a queimadura elétrica queima muito menos a pele do que os trajetos internos, nervos, músculos, vasos e etc. Faz aquelas síndromes do compartimento que levam a rabdomiólise, todo mundo sabe disso. Então, na queimadura elétrica, eu estimo local a área, aí sim, na queimadura elétrica, 4 ml por quilo por porcentagem de área. Cai muito fórmula de Parkland nas provas, mas lembra dessas adequações. Mas o examinador lá não conhece ainda a 10ª edição, ele fez uma questão e considerou num adulto 4. Nós vamos entrar com recurso. O professor João Ricardo vai ajudar vocês no recurso e vocês vão ver só se não vai ser anulado as questões. Legal? É o que está de mais moderno e mais vigente. Então, atenção! Outra pequena mudança no trauma na gestante. O trauma da gestante é muito interessante. A gente sabe que são 2 pessoas, a gestante e o feto. E para eu manter a integridade da criança, do feto, eu preciso manter a integridade da mãe. Porque o oxigênio vem pela mãe, a circulação vem pela mãe. A via aérea e o coração do nenê é a placenta. E se a mãe está em instabilidade hemodinâmica ventilatória, a gente sabe que a placenta ela é ávida por catecolamina. Então ela faz uma vasoconstrição muito violenta. Então o nenê acaba sofrendo até antes da mãe. Então esse é um problema sério. Então o choque hipovolêmico, a falta de ventilação, a instabilidade hemodinâmica na mãe é causa de sofrimento fetal. Mas a mãe pode estar estável, legal e ter sofrimento fetal? Pode. Então, a gente realmente precisa manter a mãe em boas condições hemodinâmicas. Mas a gente tem que lembrar que existem outras causas de sofrimento fetal, como, por exemplo, o sangramento vaginal. Tem que examinar. Sangrou, pode ser um descolamento de placenta e colocar essa gestação em risco. E tem uma outra situação que também é um risco, é a perda do líquido amniótico, ruptura das bolsas. Se essa perda for exagerada, um monte, etc., você pode perceber facilmente. Ou não. Foi lá no pré-hospitalar. Pegaram, resgataram a mãe, tiraram a roupa toda, etc. Cobriram. E aí o sangue ficou lá, você não está vendo. Então, se você tiver uma suspeita, claro, você vai fazer o toque, etc. e tal. Se vê uma situação de líquido, medir o pH vaginal. pH vaginal, todos sabem, é ácido. Se esse pH for acima de 4,5, é muito provável que tenha líquido amniótico na jogada e essa criança pode estar em sofrimento. Claro que o obstetra precisa ser chamado numa situação de uma grávida para ele avaliar o feto quando estivermos no exame secundário, ou seja, com essa gestante estável hemodinamicamente já, e já aquelas situações que colocam a morte, a vida em risco, as situações de morte já estiverem controladas. Mas lembra dessa pegadinha aqui. Isso faz parte agora da 10ª edição, que não tinha escrito nas edições anteriores. Legal, gente? Eu acho que eu falei demais. Mas você vê que existem algumas definições aqui que a gente precisa ficar ciente, porque nós estamos passando num momento de transição de 9ª para 10ª edição. E como o programa TLS é o grande guideline em cirurgia do trauma e atenção ao politraumatizado, é claro que a bibliografia, a referência bibliográfica do programa TLS tem que ser levada em consideração, certo? Então, essas foram as nossas considerações sobre a 10ª edição. Muito boa sorte para vocês, concentração nos estudos e até a próxima!